Para você que está nos visitando, não só na live, mas aqui presencial, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá certo? Esse que vos fala é o pastor Ailson Silva, o pastor auxiliar. E essa noite vai estar ministrando, vai ser o ministro Del, amém? Um exemplo de família, tem uma família poderosa, bonita e com certeza tem vida no altar. E tem muito a nos ensinar, amém? Então se eu fosse você, anotava tudinho, tá certo? Suga desse homem de Deus e com certeza nós vamos sair daqui da mesma forma, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a paz? Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Fazendo o nosso culto de família, né? E o culto de família é interessante, né? Que muitas vezes ele serve para ajustar as coisas que está meio desajustado, né? Mas glória a Deus que a palavra diz no Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição das tuas palavras, ela traz luz e entendimento aos simples. E quem são os simples? Os simples são aqueles que não têm nenhuma resistência no que a palavra de Deus diz. Ele acata com mansidão no seu coração. Amém? Então, glória a Deus. A gente vê... Antes eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 127, por favor. Que é o versículo base, né? Do culto de família. Aleluia. Aleluia. Todos estão lá? Glória a Deus. A gente sabe que, olha para mim, por favor, antes de iniciar. O culto de família, ele sempre vai moldando os nossos caráteres para que nós possamos ser pessoas melhores, família melhores, né? Referencial sobre a terra, né? O Senhor disse, Abraão disse que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. E eu sei que você é abençoado, a minha família é abençoada, amém? Aleluia. E a gente sabe que para que um relacionamento, um casamento, uma família perdurar por muito tempo, existem alguns princípios que fazem com que possa perdurar um casamento, a família, né? E um deles, primeiramente, é ter a palavra como base fundamental da nossa vida, base legal da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, né? Esse é o princípio fundamental, né? Outras coisas que fazem com que nós possamos perdurar em um relacionamento, no nosso casamento, com a nossa família, é relevar. Por que relevar? Relevar, às vezes, uma palavra maldita, ou seja, mal falada, né, de uma sogra, e às vezes para não brigar com a esposa, tem que relevar, né? Fazer nem conta aquela palavra, né? Relevar até uma palavra que o marido falou para a esposa falou para o marido, né? Porque se essas coisas perdurar por muito tempo na mente, tem pessoas que guardam isso por muito tempo, né? E às vezes o marido morre, a mulher morre e o camarada está lá guardando mágoa, a mulher está guardando mágoa por causa de uma palavra que colocou. Então, por isso que nós devemos primeiramente ter a palavra como base legal de nossas vidas, né? Relevar muitas coisas, devemos relevar, né? Outras coisas nós devemos renunciar. Por que renunciar? Porque muitas vezes o homem está cansado do trabalho, mas muitas vezes ele tem que renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade da sua esposa. Às vezes tem homem que pensa que mulher não trabalha, mas trabalho de casa é muito puxado também. E muitas vezes o camarada está cansado e ele quer descansar. Mas muitas vezes ele tem que renunciar à sua vontade para levar sua esposa no shopping, para tomar um açaí, para sair com as crianças, né? Muitas vezes. Aleluia. Isso foi uma deixa, pega isso. Hashtag fica a dica. Muitas vezes eu sempre trabalhei em serviço puxado. Mas quando chegava o final de semana, muitas vezes eu queria ficar em casa. Mas eu tenho 3 filhos. Eles eram pequenos.
E muitas vezes eu saía do Centenário e ia lá para o Parque Ecológico a pé com eles três. E ficava brincando, na época eu não tinha carro, né? E ficava lá brincando com eles três. Quando era mais tarde, voltava, tomava um banho e ia para a igreja, né? Depois a gente comprou bicicleta para os três. Aí imagina, uma pessoa só e está ensinando 3 pessoas, né? Correr de bicicleta. E a gente tinha uma também que era filha de adoção, que é Érica, a filha de Iraneide, e estava sempre conosco também. Então, muitas vezes a gente tem que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade da nossa família, né? Outra coisa também que nós devemos é reeducar. Por que reeducar? Porque nós homens, mulheres também têm isso, mas geralmente homens têm muitos maus hábitos. E um deles é, após tomar banho, deixar a sunga, a cueca freada lá, pendurada e não leva lá para o lavador. Ou então colocar a toalha molhada em cima de uma cama, né? E isso para a mulher é irritante. E por isso que a mulher tem que estar o tempo todo, rapaz, sabe que a mulher não gosta, então vai ter que reeducar, né? Tirar aquele mau hábito para que tudo possa correr bem. Não é verdade? E outra coisa também é a concordância, né? Ou a discordância. Quando eu falo discordância, não é de discórdia, briga, mas discordar, não aceitar, rejeitar algumas coisas, né? Porque é fundamental a concordância, né? A concordância na base legal da palavra. Vamos ver algo aqui primeiro, depois a gente volta para essa concordância. Salmo 127, versículo 1. Se você está lá, diga amém, por favor. Está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Amém? Olha para mim, por favor. Ele está dizendo, se o Senhor, ou seja, se a palavra não for a base legal da minha vida, da minha casa, da minha família, ele está dizendo que tudo que eu vier a edificar, construir, fazer, realizar, não passa de vaidade. Amém? E realidade é um desejo infundado, sem base nenhuma, sem fundação, sem fundamento. E algo que é sem fundamento, sem fundação, sem base, você vê que até com o tempo ela pode ficar de pé. Mas é só questão de tempo para ela vir à ruína. Porque a pessoa está levando as coisas segundo as suas próprias forças e sabedoria. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, versículo 9, Jeremias 9, 23, ele diz que não se glorie o homem na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço justiça e juízo sobre a terra, porque dessas coisas me agrado. Então isso quer dizer que a nossa glória é conhecer o Senhor, a base legal da nossa vida tem que ser a palavra. Passando disso é vão, é vaidade, é um desejo infundado e sem base, sem fundamento nenhum. Que venha, mas com o tempo vem a ruína, a destruição. Amém? Por isso que a palavra de Deus tem que ser a base legal da nossa vida. Porque passando disso, amado, é como que botar água em lata furada. É a mesma coisa de remar contra a maré. Se cansa, se estressa e de repente se parte. E isso não é a vontade de Deus, é a vontade do diabo. Amém? Então, a palavra de Deus tem que ter a base legal das nossas vidas para que possa haver uma concordância em linha com a palavra. Porque tem muitas concordâncias que não é em linha com a palavra. Amém? Por exemplo, e eu fico irritado com isso. Às vezes o camarada entra num relacionamento, eu estou falando de crente. Um cara ele é separado e ele entra num relacionamento com uma mulher que é separada, mas tem filho. E a mulher fala para ele, olha, se você me quiser, vai ter que aceitar os meus filhos. Aí ele diz, beleza, certo? Agora, às vezes o camarada saiu de um casamento, mas tem filhos, e entra em outro relacionamento com uma mulher também que tem filho. Aí ele aceita os filhos dela, e muitas vezes a mulher não aceita o filho do cara. Diz, olha, seu filho eu não quero ver nem aqui. E às vezes isso é muita covardia. Por quê? Às vezes o filho ele é apegado ao pai, gosta do pai, quer estar com o pai, e muitas vezes o pai concorda em ele não ir lá para não chatear a mulher. Eu acho isso uma covardia e uma fraqueza. Amém? Se na verdade o homem aceita o filho da mulher, por que a mulher não pode aceitar o filho do cara? Não é verdade? Isso é uma covardia, isso é uma fraqueza. Então tem concordância que não só leva à destruição. Você vê Ananias e Safira, né? Viram as pessoas
dizimando, ofertando, vendendo seus bens e depositando nos pés dos apóstolos. E o que aconteceu? Ele conversou com a esposa dele e disse: olha, a gente vende a propriedade e a gente diz que foi tanto. E nisso eles fizeram. E aí Pedro, guiado pelo Espírito, falou: olha, se você vender a propriedade, o dinheiro não seria teu? Por que agora você mentiu ao Espírito Santo? Por causa disso, tu vai morrer. E ele caiu no meio da igreja. Depois chegou a mulher, ele disse: olha, por que você concordou com o seu marido? Ó, aí à porta estão os pés do que vão levar o teu marido e vai levar você também. Ela morreu. Então tem concordância que leva à morte, à destruição. Amém? Tem concordância que leva à morte, que leva à destruição. Por isso que a palavra de Deus, se o Senhor não edificar a casa, se a palavra não for a nossa base legal da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, vai vir destruição, vai vir a ruína. E muitas vezes, quando, voltando ao caso do camarada e da mulher, né, que tem filhos, e a mulher não aceita o filho do cara, e o cara concorda com aquilo, vai vir destruição para essa mulher, porque a Bíblia diz em Apocalipse que isso é pecado de feitiçaria, a mulher está manipulando o marido. E muitas vezes acontece caso de pessoas estar na igreja, nessa condição que eu estou falando, e crendo que vai para a glória, e a Bíblia diz em Apocalipse, diz que feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E onde muitas vezes as pessoas pensam que feitiçaria é somente a pessoa fazer macumbaria, mas a manipulação é pecado de feitiçaria. Amém? O camarada está devendo a certas pessoas, e de repente o telefone toca e ele fala para a mulher: olha, diz que eu não estou não. Isso ele está levando a mulher a concordar com a mentira dele. Isso é pecado de feitiçaria. Isso é perigoso. Então, se tiver alguém nessa condição que possa rever seus conceitos, suas ideias e andar no padrão da palavra para que possa viver longos dias sobre a terra. Amém? Agora, a Bíblia diz em Provérbios que o que achou a mulher, achou uma coisa boa, né? E encontrou a benevolência do Senhor. Tem mulher que realmente tem uns conselhos sábios, está na palavra e dá uma direção sábia, guiada pelo Espírito. Você pode ver que quando Pilatos foi julgar o caso de Jesus, condenar Jesus, e a esposa dele escreveu uma carta para ele: olha, entrega lá ao meu esposo. Que quando ele leu a carta, estava escrito mais ou menos assim. Não está escrito, que não fala o que está escrito. Só parafraseando: meu amor, não entre na questão desse justo, porque essa noite eu tive um sonho com esse justo, e muito me abalou, muito me abateu, muito me entristeceu, fiquei muito pesaroso com isso. Quando ele chegou lá, que entregaram a carta que ele leu aqui dali, ele disse: rapaz, o negócio é sério. Ele acatou o conselho, porque para haver uma concordância, tem que apresentar uma visão, tem que se apresentar um conselho, né? Então, tem que se dar uma satisfação, porque muitas vezes pessoas casam e não querem dar satisfação, querem viver como solteiro, né? E todos nós fomos criados para dar satisfação, né? Se a pessoa não quer dar satisfação a ninguém, ele tem que viver isolado, porque ele faz só a sua própria vontade. E eu acho que, com certeza, um homem ou uma mulher, um homem dá satisfação à mulher, isso não vai tirar a sua masculinidade, não. Amém? Então, entrando em concordância para que possa viver bem e perdurar o seu casamento, né? A mulher também entrar em concordância, dar uma satisfação. Isso faz parte do casamento. Então, voltando, quando ele leu aquela carta, o que foi que ele fez? Ele disse: olha, vocês querem Jesus ou Barrabás? O pessoal disseram: Barrabás. Ele disse: agora eu lavo minhas mãos. Porque ele estava com aquilo na cabeça, da carta que a esposa dele escreveu: não entre em questão com esse justo, porque eu tive um sonho com ele muito, passei mal. Amém? Então são essas coisas que deve haver, né? Uma concordância alinhada com a palavra de Deus. Uma concordância alinhada com a palavra de Deus, para que tudo possa correr bem. Amém? Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias, por favor. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Neemias capítulo 1.
Aleluia. Neemias. A gente vai fazer uma leitura um pouco... Não, Neemias capítulo 2, por favor. Quem chegou lá? Aleluia. Capítulo 2. No mês de Nissan, Abib, isto quer dizer, entre o mês de março e abril, do 20º ano do rei Ataxés, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Olha para mim, por favor. Neemias, ele era o copeiro, aquele que servia a mesa, aquele que provava do vinho para dar para o rei. E ele disse que, na hora de servir ao rei, o vinho ao rei, ele levou para o rei o vinho. Mas ele diz: nunca antes havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Versículo 2. Por esse motivo me indagou, me perguntou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Olha para mim, por favor. A Bíblia diz em Provérbios, diz que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Mas com a tristeza do coração, ou abate a alma ou o corpo. Amém? É muito fácil ver quando a pessoa está feliz, está bem, né? O rosto denuncia as coisas, né? Se a pessoa está bem, o rosto denuncia. Também está mal, todo mundo vê. Fulano e tal não está bem, né? E o rei percebeu isso. Versículo 2. Então, por esse motivo, me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. Por que ele teve medo? Ele teve medo porque, como ele era a pessoa, o copeiro, aquele que servia, que provava do vinho, ele bebia para provar ao rei que não estava envenenado. Então, ele daria ao rei e depois o rei tomava. E ele ficou muito entristecido, pensando que o rei ia pensar que tinha veneno na bebida. Porque o costume dos gregos, eles tomavam... No casamento normal, você vê que as pessoas tiram foto assim, né? A mulher bota a mão assim com a taça, né? Porque são costumes dos gregos, dos romanos. Tomar vinho desse jeito. Eles tomavam vinho olhando um no olho do outro, porque se tivesse veneno, eles identificavam pelo olhar. Amém? Então, versículo 3. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída, e suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus do céu. E respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reconstrua. Versículo 6. Então o rei, tendo a rainha assentada ao lado. Diga: o rei estava com a rainha assentada ao lado. Diga: do lado de um grande homem de Deus tem que ter uma grande mulher de Deus, amém? Ao lado, não é por trás, ao lado. Então vê só. Então o rei, tendo a rainha sentado ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Olha para mim, por favor. Não está escrito, mas eu creio que se a Bíblia faz questão de mostrar que a rainha estava ao lado, antes de ele liberar Neemias, eu creio que ele já tinha liberado no coração dele. Mas ele pediu uma concordância da sua esposa. E aí, meu amor, o que você acha? Eu acho que ela disse: deixa ele ir. Amém. Eu fico lendo essas coisas, eu fico viajando, sabe? É mesmo o que eu estava vendo, ele dizendo. E aí, dentro do coração, o rei, a palavra final era dele. Mas ele fez questão, eu creio. Não está escrito como você está vendo e está lendo aí.
Mas eu creio que ele olhou para a esposa dele, e aí, meu amor, o que você acha? Porque ele era um rei de confiança, um copeiro de confiança, e ia fazer falta naquela casa. Ela poderia dizer, não deixa ele ir não, meu amor, porque se colocar outra pessoa, a gente pode ser que o outro, né? Mas ela disse, parou assim, disse, meu amor, deixa ele ir. Isso é muito massa demais. A concordância no casamento, amém? Uma concordância, tem que haver a concordância, porque onde há discórdia, a Bíblia diz que há a operação maligna, né? E quando a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus se incomodou, algo que incomodou Deus foi a solidão do homem. Todos os animais tinham seu parceiro, seu parceiro, né? E somente Adão não. Então o Senhor disse, rapaz, Deus olhou assim e disse, rapaz, não é bom que o homem esteja só. O pessoal diz que nem cachorro de fazenda quer viver só, né? E realmente. E Deus se incomodou com Deus, aquilo dali. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia diz que Deus levou uma mulher, fez Adão pegar no sono, e das costelas de Adão formou uma mulher. Uma mulher. Interessante que muitas pessoas hoje em dia querem ter 2, 3, né? Uma só dá dor de cabeça, imagina 2 ou 3. Desculpa, só para descontrair. Né? Então a Bíblia diz que Deus tirou e apresentou uma mulher. Às vezes as pessoas vê na Bíblia, né, que Davi tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Aí diz, porque naquele tempo o rei podia, nunca pôde. Nunca pôde. O princípio de Deus foi de um homem para uma mulher. Não a mulher ter mais de um marido, nem o marido ter mais de 2 esposas. Amém? Então ele poderia ter feito uma filha de mulher para ele escolher qual que ele, né? Mas o Senhor fez uma mulher. Amém? Aí eu pergunto para você, Eva era a mulher ideal para Adão? Era, só tinha ela. Está pensando ainda? Só tinha ela. Era a mulher ideal. Amém? Então, Deus colocou a mulher, Adão escolheu, Adão fez até a poesia, disse, glória, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é hoje. Então, para viver em quê? Em discórdia? Deus criou Eva e Adão para viver em discórdia? Não, para viver em concordância. Amém? Mas no percurso do andamento da Bíblia, você vê que houve um desencontro, né? Que a mulher foi enganada pelo maligno e comeu e deu a seu esposo. O pecado só seria estabelecido se o homem comesse. Mas eu creio assim, ele sabia se comesse ia morrer. Ele disse, meu amor, você é tudo para mim. Se você morrer, eu morro também. Não tem esses casal que faz essa loucura, se você morrer, eu morro também. Que às vezes que quando enterra um, começa a chorar, não leva ele não, eu quero ir também, se empurrar na cova, me tira daqui. Tem essas coisas, né? Mas foi para viver em concordância, não em discordância. Depois disso foi que veio a discórdia entre o ser humano, né? E acarretou em várias coisas, entre elas dentro do casamento também. Mas Deus criou o homem e a mulher para viver em concordância, não em discórdia. Amém? Para ser parceiro, para ter em comunhão, ter tudo em comum, ser coparticipante das mesmas opiniões, ideias, interesses e da mesma fé. Ser coparticipante das mesmas opiniões, das mesmas ideias, dos mesmos interesses e da mesma fé. Porque imagina, se o camarada é de uma determinada igreja pentecostal e de repente ele arruma uma mulher em outra igreja que não crê em dízimo, que não crê em batismo com o Espírito Santo, ambos vão falar a mesma língua? Não vão, né? O pastor falando aqui sobre no Cultos Atraídos, o pastor falou algo interessante. Seria bom que os nossos filhos casassem entre eles aqui, porque são todos da mesma igreja e iam falar a mesma língua. Não é verdade? Iam falar a mesma língua. Se um dessa igreja pega outro de outra igreja que não tem a mesma visão, que não crê naquilo que a gente crê, vai haver discordância. Amém? Vai haver discordância. E isso não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o homem e a mulher sejam parceiros, estejam sempre em comunhão, sejam coparticipante das mesmas opiniões, ideias, interesses e da mesma fé.
Amém? Aleluia. Abre lá sua Bíblia lá em Esther. Não, antes de ir para Esther, eu quero que você venha para Salmos 133. Aleluia. Coloco tanto papel dentro da Bíblia e quando eu abrir uma página sai caindo folha, papel que são. Papel e caneta. Salmo 133. Tem que haver concordância entre o casal, entre a família. Muitas vezes, para se um homem, muitas vezes ele quer vender um carro, ele tem que sentar com a esposa, com os filhos e colocar as claras, conversar com todos e mostrar a sua visão, mostrar o seu propósito, né? Por que está fazendo aquilo, se é comprar uma casa, ou se é vender uma casa, se é alugar uma casa, como aconteceu conosco, de alugar uma casa, e Xanda entrou em concordância com todo mundo, né? Porque foi ela que tinha visto a casa, e depois ela viu a casa e falou para mim, ó, tem uma casa e tal, e a gente entrou em concordância, e então tem que sentar todo mundo e conversar, né? O marido, a esposa e os filhos, e colocar as claras, né? Isso faz parte da comunhão, né? Para que haja uma concordância. E se não houver uma concordância entre alguns deles, o que é que vai fazer? Rapaz, então vamos orar. Vamos orar, né? Para que possa entrar todo mundo em consenso, né? Então vamos orar. A Bíblia diz aqui no Salmo 133, capítulo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ele diz, quão bom. Sabe, olha para mim, por favor, o que é algo bom? Algo bom é algo favorável e seguro. Amém? Algo favorável e seguro, é algo bom, favorável e seguro. Eu estava falando para o pastor Adilson aqui, né, eu mostrei para ele um versículo lá de Salmos, que o salmista diz, o Senhor me colocou no lugar espaçoso porque teve prazer em mim. E eu disse, pastor Adilson, nós vamos para um lugar espaçoso porque o Senhor tem prazer no Senhor. Sabe? Um lugar espaçoso é um lugar espaçoso é um lugar confortável. O que é que você acha? É mais confortável um lugar grande ou um lugar apertado? Um lugar espaçoso ou um lugar apertado? É um lugar espaçoso, é um lugar grande. Por quê? Esse lugar já não tá bom. Por quê? Porque não é favorável e também não é seguro. Por quê? Você tem filhos e muitas vezes quando seus filhos saem, eles ficam aí brincando na calçada. E muitas vezes criança, você sabe como é, pode correr e que passa muito carro. Então não é favorável e não é muito seguro. Amém? Por isso que nós estamos indo para um lugar espaçoso. Amém? Aleluia. Então o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O que quer dizer suave? Suave é algo brando, algo aprazível e algo de pouco trabalho. Por que de pouco trabalho? Porque há uma concordância com um e com o outro, onde Deus está envolvido no meio, não fica pesado nem para um nem para outro. Não fica pesado. Amém? Não fica pesado. Ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque onde há união tem que haver concordância. Amém? Se há união tem que haver concordância. E onde há concordância tem que haver harmonia. Amém? Tem que haver harmonia. Aleluia. E onde há harmonia tem que haver uma aliança. Você tem uma aliança com o seu esposo, né? A esposa tem uma aliança com o seu esposo. A aliança. Onde há concordância tem que haver, onde a união tem que haver harmonia, tem que haver concordância, tem que haver harmonia, tem que haver aliança, sabe? Tem que haver fidelidade. Se tem aliança, tem que haver fidelidade. Fidelidade na nossa maneira de ser, fidelidade com o cônjuge, fidelidade com os filhos. Porque quer fazer um filho feliz? Ame a mãe dele. Ei, homem, quer fazer seu filho feliz? Ame a mãe dele. Ei, mulher,
Quer fazer seu filho feliz? Ame o pai deles. Amém. Então, onde há união, há concordância, há aliança, há harmonia, há fidelidade, há um vínculo, há respeito, né? Há respeito. Não deve haver palavra de baixo escalão, de um para com o outro, né? A gente sabe que num relacionamento, numa família, sempre vai haver uma satisfação. Alguém vai falar alguma palavra áspera. Palavra áspera, são coisas que se deve relevar, como eu falei no início, né? Você releva, né? O homem é mais assim, né? A mulher fala uma coisa, ele, aí se embora, vai trabalhar, vai jogar a bola. Mas se o homem falar uma palavra áspera, a mulher passa o dia todo remoendo aquilo, né? Mas são coisas que devem haver relevância, né? Mas se a união, tem que haver concordância, tem que haver harmonia, tem que haver aliança, tem que haver fidelidade, tem que haver um vínculo, tem que haver um respeito, né? Mútuo, né? Tem que haver contato. E quando eu falo contato, não só é contato físico, não, que tem que ter um contato físico, não no sentido de brigas, mas um contato de carícias mesmo. Mas esse contato que eu estou falando não é um contato de carícias, é um contato de muitas vezes você está no trabalho, você liga para sua esposa, e aí, meu amor, como é que você está? Dormiu bem? Né? E vice-versa. Tem que haver esse contato, né? Aleluia. Se tem tudo isso, tem que haver o quê? Amor. E amor. E se há amor, tem que haver prosperidade. Como o pastor Ailson leu agora, né, no Salmo 112, no versículo 6, ele diz que quando é bem-aventurado a sua casa, os seus filhos, e ali há bens e riqueza. Bens e riqueza. Sabe, onde há concordância, vai haver, onde há amor, vai haver bens e riquezas. Sabe, vai haver bens e riquezas. Deus vai acrescentando coisas para favorecer a família, para o melhoramento da família. Eu saí de um trabalho e eu orei para sair de um trabalho, e a minha patroa, ela me despediu. Ela falou comigo: Del, eu não sei por que eu estou te despedindo, porque tu é um camarada, um dos que chega cedo, tu é uma pessoa alegre, tu é uma pessoa educada. Quando você vai faltar, você liga antecipadamente, se vai um dentista, se vai um médico, alguma coisa. Eu não sei. E eu por dentro dizendo, eu sei, que eu já tinha orado, né? E os camaradas que queriam sair ficaram tudo com raiva. Isso é um cara de uma sorte, dá. Mas aí eu saí para poder bater uma laje na casa da minha mãe. Aí eu entrei em outro serviço. Eu entrei em abril. Em maio me ficharam. Quando foi em dezembro, o patrão me deu um carro. Por quê? Para favorecer a minha família. Amém. Porque onde há amor, sabe, há prosperidade. Sabe? Onde há amor, há prosperidade. Deus vai acrescentando, sabe, bens e riquezas, como bem falou o pastor Ailson. Bens e riquezas. Amém. Aleluia. E onde há prosperidade, onde há amor, onde essas coisas, há uma unção. Sabe? Há uma unção. E essa unção que desce na cabeça do líder, que desce na cabeça do dono da casa, do cabeça da casa, ela favorece todo o corpo, ou seja, toda a sua família. Toda a sua família, porque os nossos filhos estudaram em colégios particulares e a gente não pagava nada. Sabe? Minha esposa trabalhou em trabalho particular, tinha direito aos filhos estudar. Mas depois um professor do colégio que ela trabalhava se interessaram pelos dois filhos meus, porque eles eram bem em futsal, e a outra em natação e em judô. Aí ele deu bolsa para os dois. Aí os dois começaram a fazer judô, né? Judô e basquete. Rayara fez judô e basquete, e o meu menino Rendel, ele fez judô e futsal. E quando teve campeonato, todos os dois foram medalhas. E nesse dia eu fiquei chorando lá no Diocesano, sabe? Ele disputando lá com um menino bom, sabe? E ali a lágrima. Mas isso foi o quê? É uma unção que favorece toda a família, toda a casa. Amém. Eles passaram um bom tempo estudando nesses dois colégios particulares. Colégio top aqui na cidade. Amém. Isso é o quê? É um favor, é uma unção que favorece todo o corpo, toda a casa, toda a família. Amém. Aleluia. E onde há
Amor, onde há unidade, onde há concordância, há crescimento. Amém? Há crescimento, a gente vai se desenvolvendo, vai florescendo, as coisas vão acontecendo, e as pessoas vão vendo, como disse o pastor Ailson, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ser ajuda para outras pessoas. Amém? Vai haver um respeito, vai haver vínculo, vai haver tudo isso que eu falei para vocês. Amém? Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia eu falei o que antes? Esther. Vamos lá em Esther. Essa leitura é um pouco comprida, mas vamos chegar lá. Aleluia. Tinha um colega meu que, quando ele queria dizer que alguma coisa era ruim, não prestava, ele dizia: isso é um casamento no civil. E era crente. Eu digo: isso é um casamento no civil. Eu digo: meu irmão, eu digo, tu não tem ideia do que tu está falando. Aí depois ele mudou, eu falei para ele, né? E depois ele mudou. Hoje em dia ele é um diácono da Assembleia de Deus, é um cara muito gente boa aí, sabe? Mas ele tinha sempre esses dizer assim, sabe? Que ia me incomodando. Aí teve um dia que eu digo: vou falar com esse camarada. Casamento é bênção, amém? Amém. Aleluia. Família é bênção. Amém. Vou fazer uma leitura um pouco comprida aqui, mas vamos chegar lá no objetivo. É Esther, do capítulo 1 ao versículo 12. Esta história ocorreu na época de Assuero, isto é, Xerxes, em grego, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia à Etiópia. Versículo 2. Naqueles dias, o rei Xerxes, ou Assuero, governador a partir de seu trono real na cidade de Suzã. Versículo 3. No terceiro ano de seu reinado, ofereceu um banquete, e todos os seus homens ilustres e oficiais estavam presentes, os mais destacados, como os líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres da província. Durante 180 dias ou 6 meses, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o resplendor de sua majestade. 5. Passado aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias. E todo o povo que estava na cidade de Suzã, desta vez a festa foi destinada tanto aos ricos quanto aos pobres. O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde, azul celeste, atadas, a finas argolas de pratas e colunas de mármore puro, com cordões de linhos da melhor qualidade, e o tecido de púrpura. Também havia assento de ouros e de prata, sobre um piso ornamentado com mosaico de porfiro, isto é, madrepérola, salpicada de pedras preciosas incrustadas. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Versículo 8. Cada pessoa podia beber o quanto desejasse, pois o rei havia já dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem os convidados à vontade. Versículo 9. Entretanto, a rainha Vasti, não sei como se... também ofereceu um banquete às mulheres nas dependências do palácio do rei Assuero. Versículo 10. No 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico é uma sensação de bem-estar, amém? Resumindo, o rei já estava pegado. Amém? O rei já estava naquela brisa, como diz meu diácono André. O rei já estava naquela brisa. Naquela sensação de euforia, sensação de bem-estar, de satisfação, de grande alegria e de entusiasmo. O que aconteceu? Por causa do 10. No 7º dia da festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto, Meumã, Bitsa, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zeta e Carcas. Que nomes?
11. Que trouxesse à presença real a rainha Vaste, devidamente paramentada, ou adornada, ou enfeitada, amém? E usada em sua coroa real. O rei Assuero queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era bela. E, de fato, a rainha Vaste era muito bonita. Olha para mim, por favor. Ele estava meio pegado de vinho, e aí ele queria até, você sabe, se alguém já bebeu, sabe que quando o camarada fica pegado, fica bêbado, fica, né? Ele fica muito romântico, ele fica muito, né? E aí ele queria apresentar a sua esposa, queria até fazer, eu acho que no V dele, ele queria até honrar a sua esposa, né? A rainha. E aí o que aconteceu? 12. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem, a rainha Vaste, esta se recusou a ir. Ela rejeitou, ela não aceitou, ela desrespeitou, ela não obedeceu, ela não concordou. Essa mulher não é sábia, ela é sabiá. Às vezes, embora a pessoa não esteja em Cristo, tem coisa que às vezes a pessoa deve relevar o fato dele estar um pouco alto, né? E não custava nada ela ir, mas ela não foi sábia. Depois ela poderia dizer, depois que tudo passasse, ela poderia até dizer: meu amor, nunca mais faça uma papelada daquela não, viu? Nunca mais me faça passar uma vergonha daquela não. Ela poderia dizer outra ocasião. Ela poderia dizer em outra ocasião. Mas ela rejeitou, ela recusou, ela negou-se, ela permitiu não prestar a sua presença, né? Ela não admitiu ir, ela não obedeceu, ela não concordou. 12. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram a sua ordem à rainha, esta se recusou, e o rei ficou repentinamente furioso, indignado. Olha para mim, por favor. Às vezes tem um susto, como também tem uma raiva, uma ira que a pessoa tem, que a cachaça passa na hora. Eu creio que ele ficou tão irado que a cachaça passou na hora. A brisa passou na hora. Tão irado como ele ficou. Amém. Ele ficou muito chateado. Por quê? Porque aquilo dali, aquela atitude, fez do rei um banana. Um homem sem moral, sem respeito, sem honra e sem dignidade. Eu digo, mulher, não trate seus esposos dessa forma. Não acabe com a sua família dessa forma. Porque muitas vezes, por uma vergonha, o camarada desaparece de casa, ele não quer nem saber. Ele pode amar os filhos ou não, deixa para trás tudo. Por causa de uma vergonha. Tinha um ministro, que ele disse que a esposa dele morava em Fortaleza. E ele morava em Campina Grande. E quando chegava lá, lembra dessa história? Quando ele chegava lá, que ela ia para a casa da mãe dela, e eles eram casados, e ela dizia, chegava lá e ela dizia, mãe, tal, mesmo de coisa. Aí a mãe dela, eles estavam noivos. Aí, esse é seu noivo? Ela fazia, esse cabeça é o meu noivo. E foi se passando, e quando chegava lá, mãe, meu cabeção como é lindo, meu cabeção como é lindo. E esse ministro ficou muito chateado, né? Porque ficou muito vergonhoso, porque quando ela dizia isso, o pessoal da família dela começava a rir, né? Da cabeça do camarada, né? Imagina se fosse comigo, que era querendo ele dizer, ok, né? Ele ficou muito chateado. Depois ele conversou com ela para não fazer mais aquilo, porque aquilo dali deixava ele muito envergonhado. E hoje eles são casados até hoje, vivem bem, ministram a palavra os dois e está tudo certo. Mas tem coisas que a pessoa tem que, né? Fez o cara passar uma vergonha. A mesma coisa foi aquela atitude da rainha, fez do rei um rei banana, um cara sem moral, né? Sem respeito, sem honra e sem dignidade. Amém?
E por causa disso, ela perdeu o reinado, perdeu a posição. Sabe que tem coisas que se homem ou mulher tratar a mulher de forma ralé, ele vai perder a dignidade de esposo e pode vir outro no lugar dele. E de repente, aquele camarada, quando vê aquele... Não estou fazendo nenhuma apologia à separação. Eu estou falando do que acontece geralmente. E de repente, quando o camarada perde, é que vem dar valor. Né? Vem dar valor. Eu estava vendo, né, quando Joelma, da banda Calypso, se separou do Chimbinha, né? Aí separou aquele negócio todo, tal. Aí de repente ela fez uma música. E a música, mais ou menos, eu não sei a música, mas o trecho da música diz assim: tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. E na verdade tem um sentido, né? Porque às vezes o camarada tem uma mulher de qualidade e trata a mulher de forma vergonhosa, né? Não tem um respeito pela sua esposa, né? Desrespeita na frente de todo mundo. Às vezes é a mulher, né? Então, mulher, se aconteceu, não chora não, foi um livramento. Foi um livramento. Só não foi da parte de Deus não, que Deus não concorda com separação. Amém. Então, muitas vezes é quando a pessoa cai em si, rapaz, o que foi que eu perdi? Né? O que foi que eu perdi? Mas como eu falei, onde há a união tem que haver concordância, e onde há concordância tem que haver amor, e onde há amor há respeito, onde há respeito há prosperidade, há harmonia, sabe? Porque Deus nos chamou para a harmonia, e a harmonia é a ausência de guerra, de briga e de contenda também, amém? É paz. E a pior coisa é uma casa perturbada, sabe, com confusão, sabe? Os filhos desejam casar para sair de casa logo, porque não aguenta ver aquela situação do pai brigando com a mãe direto. Ele, às vezes eles arrumam qualquer um que tiver na frente e se casa para desaparecer de casa, porque não suporta aquela situação, né? Não suporta aquela situação, né? Porque onde há guerra e contenda, às vezes o camarada está numa casa perturbada, né? Às vezes ele vai trabalhar bom demais, está no trabalho bom demais. Quando dá hora de ir para casa, é mesmo que uma dor, mesmo que matá-lo. Porque vou voltar de novo para aquela... Aí fora o pessoal diz, para aquele inferno, né? Às vezes a mulher diz, eu vou voltar para aquele inferno, chegar lá, vou ver aquele traste, né? Já me esculhambando, já falando palavra de... Né? Porque tem momento, você está num lugar perturbado, você se sente melhor fora de casa do que quando chega em casa. E o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Rapaz, a gente viaja, né? A gente gosta de viajar, de passear. E às vezes a gente passa um tempo fora. Passa às vezes uma semana fora, né? A gente passa... Às vezes eu venho embora, né? Xanda estende para 20 dias. Mas às vezes eu fico com saudade da minha casa, da minha cama. Né? Eu fico com saudade da minha casa, da minha cama. Sem contar primeiramente da igreja, né, que você fica. Apesar que para onde a gente vai, a gente congrega. Não tem isso. Onde tiver igreja, a gente está congregando. Amém? Mas você sente falta da sua casa, do seu ambiente, do seu povo, né? Mesmo você estando com a sua família, você sente vontade de voltar para a sua casa. Né? Porque o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Né? Eu estava vendo uma ministração de um pregador chamado Rosilon, e perguntaram para ele: Rosilon, qual é o melhor de uma viagem? Qual é a melhor parte de uma viagem? Ele fez: voltar para casa. Porque realmente é bom demais. É bom você estar em outro lugar diferente, mas tem hora que você diz: rapaz, eu quero ir embora para minha casa, né? Mas quando não há uma concordância, quando é uma casa cheia de briga, discussão, de contenda, você prefere estar no meio do mundo, como dizem as pessoas, do que estar em casa, em família. Imagina os filhos também, né? Eita, pai já chegou, até o papagaio fica até com raiva. Ele já chegou, se esconde, os cachorros por debaixo da mesa. Porque o camarada já chega tão perturbado, tão carregado, que chuta cachorro, chuta gato, dá tapa em papagaio, e o papagaio dá logo toque. Ele chegou! Aí sai correndo todo mundo. Os filhos se trancam no quarto, a mulher... Está entendendo? Porque o ambiente pesado é ruim, mas o bom é a gente viver em harmonia, é bom a gente viver em concordância. Amém?
E o que eu falei para vocês hoje foi a concordância no casamento. Às vezes, tem discordância, que muitas vezes é para o bem. Às vezes, quando você coloca, bota na mesa faz como é que eu posso dizer? Você toma a decisão pela palavra, né? Toma a decisão pela palavra, de repente que todo mundo cai em si, você diz, realmente, está certo. Cede, essa decisão está certo, então não vou fazer mais isso. Né? Porque tem que haver a concordância, tem que haver uma satisfação. Às vezes, muitas vezes, um cartão gera uma briga numa casa. Porque muitas vezes, se a mulher que gosta de comprar muito, ela faz uma compra, e sem concordar com o marido, às vezes chega em casa, amor, comprei. Às vezes o orçamento do camarada, ele já tem o plano dele, já, isso, dinheiro vai para isso. De repente, vai tirar uma coisa, como diz a história, descobre um santo para cobrir outro, o cara fica muito chateado. Meu pai, ele era um cara muito certo, meu pai, antes de estar em Cristo. Ele era um camarada que ele muito trabalhador, ele comprava, né? Na época era nos carnês, né? Ele comprava, e todo ano as lojas mandavam uma carta, né, parabenizando ele e falando de promoção, mesmo de coisa, venha, seu José Pedro, tal, mesmo de coisa, porque ele comprava e quando ele recebia, ele dava o dinheiro para fazer a feira, as compras, tudo, mas aquele dinheiro que era para pagar no dia do vencimento, ele guardava. Só que minha mãe, ela gostava muito de comprar prestação. E ela sabia onde meu pai colocava o dinheiro. E de repente chegava um prestamista lá, prestamista, né, que se chama? Chegava lá, aí ela pegava o dinheiro do meu pai e pagava o prestamista. Depois ela falava para o meu pai, olha, Zéza, que o nome do meu pai é José Pedro, né? Ela chamava Zéza. Olha, Zéza, eu peguei aquele dinheiro que está lá para pagar o prestamista. Ele ficava irado. Meu pai ficava irado. Sabe? Ele saía, batia a porta, e Margarida, estava bem, aí ia embora, sabe? Mas não havia, lá em casa, na minha casa, não havia briga, discussão. Não havia essas coisas. Meu pai só ficava irado quando minha mãe pegava o dinheiro dele, assim, o dinheiro que ele tinha guardado para pagar alguma coisa, para pagar o prestamista. Aí ele ficava irado. Está entendendo? Então, tem que haver a concordância do que vai comprar, se pode comprar, porque muitas vezes um cartão de crédito que não tem olho, não tem braço, não tem mão, não fala, acaba um casamento. Amém. Acaba uma família, destrói a família. Né? E muitas vezes o meu filho, Gabriel, uma vez ele chegou chorando, né, em casa. O que foi que houve, Gabriel? Aí ele chorando, falando que não queria que eu me separasse da minha esposa, de Xanda, não. E quem falou em separação? Aí a gente apurou, conversando com ele, ele disse, é porque os meus amigos lá na escola é tudo separado. No dia dos pais só ia as mães, os pais não iam porque eram filhos de pais separados. E aquilo dali chocou muito ele. Ele chegou em casa, aquilo foi um choque para ele, porque sempre eu e Xanda somos muito presentes na vida dos nossos filhos. Né? E aquilo foi um choque para ele chegou em casa chorando. Né? Ele chorando, pai, eu não quero que você se separe de manhã, não. E o que foi, Gabriel? Porque ele via, presenciava isso. No dia dos pais, só ia as mães. Os pais não iam. Tem alguns pais que estavam trabalhando, mas a maioria do colégio eram os filhos de pais separados. E aquilo dali chocou ele. Ele criança ainda, né, Xandão? Ele criança ainda, chocou ele. Está entendendo? Então, o bom é a gente estar em concordância. Sabe, para que as coisas possam viver bem. Como falei no início do culto, no Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se a palavra não for a base legal da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, tudo que nós viermos a construir, a realizar, a fazer, a edificar, é vaidade, é algo de pouca duração. Até fica em pé por algum tempo, mas depois vem a ruína. E eu sei que você não quer isso para a sua vida, como eu não quero, muito menos Deus. Amém? Você foi abençoado? Amém. Pastor, isso, por favor. É papel e caneta até usar. Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Amém. Que palavra maravilhosa, não é? Amém. Aleluia. Como ele começou lendo aqui no início, né? A palavra da sabedoria, entendimento aos simples. Esse texto ele é tremendo demais, porque de fato a exposição da palavra ela vai nos dar entendimento. E foi mais uma noite, né? A palavra foi exposta aqui
na personalidade dele, que isso é maravilhoso, cada um com uma personalidade diferente. E nós temos que aprender a receber do Senhor, independentemente de quem seja o canal. Amém? Porque de fato nós somos só o canal mesmo. O poder está na palavra, meu irmão. E se a cada dia dermos o crédito da palavra, com certeza a nossa vida jamais será a mesma. Sabe que concordância, a gente viu desde o início falando sobre concordância. E quando a palavra diz que a mulher lá, Efésios capítulo 5, 22 e diante, né? Mostrando a hierarquia. Jesus, ele está submisso a Deus. A igreja submissa a Cristo. A mulher submissa ao esposo. Olha que coisa linda. A hierarquia que Deus coloca ali, né? Mas o que eu acho interessante é que ele diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E por outra parte diz que a mulher deve ser submissa a seu esposo. Não tem como ter concordância e submissão sem a mulher saber qual é a missão do esposo. Porque submissão é você conduzir a visão do outro. Muitas das vezes, muitas mulheres não são submissas e não há concordância, porque também não há diálogo, não há conversa. E o outro não diz, né, aonde quer chegar. E geralmente a maior responsabilidade, né, para que haja essa concordância é do esposo. Mesmo que a mulher não queira, diga, não, eu não quero, é do meu jeito, coisa e tal. Mas o homem ele tem que expor a exposição da palavra. Ou seja, que você espere o tempo certo também para expor a palavra. Porque a mulher deve saber onde quer chegar espiritualmente, onde ele quer chegar fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Se a mulher não souber como é que a mulher vai ser submissa, é impossível. Posso ir, amém? Às vezes a mulher não é submissa porque ela não sabe aonde o marido quer chegar. E se você é solteiro, né, e se for homem, você tem que sentar e perguntar à pessoa que está querendo casar com você: olha, eu tenho um chamado, tá certo? Ou não tenho um chamado, mas eu tenho pretensão de alcançar uma meta em Deus na área espiritual, em tal ministério. Você, como ele falou aqui, psicologicamente, eu não quero ficar atrofiado, eu quero avançar, eu quero ter uma vida de leitura, eu quero que você me acompanhe quando for preciso. Quem entende? Ser um parceiro e ser uma parceira. Eu não quero ficar um velho, uma velhinha, né, desmantelada, gordo, morrendo. Não, eu quero ter uma vida de exercício, ou seja, para ter o esposo, a esposa acompanhando. Isso é mostrando onde você quer chegar. Eu não quero partir se Cristo voltar e deixar meus filhos sem ter nada, porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Mas tem cristão que às vezes são tão... às vezes generaliza tanto que diz: não, rapaz, a gente está indo para a glória, quem ficar que se vira, que paga as contas. Não é assim. Amém? Os pais têm que tesourar para os filhos. Ou seja, tem que conversar com a esposa: olha, se a gente gastar muito, como é que a gente vai começar a comprar futuramente um terreno para o filho, ou confiar outras coisas ao filho? Então tudo isso entrando em concordância, só se a pessoa não tiver juízo. Quem entende? Mas quem tem juízo vai poder, na verdade, fazer as coisas de acordo com a sua condição, no seu nível. Não queira ser o nível do casal fulano de tal, fulano de... não, seja aquele que de fato, tá certo? Você se propôs a estar junto, casado, e dentro da condição de cada um, você pode galgar em Deus. Rapaz, eu queria tanto passear com aquele irmão, aquela irmã passeia, faz várias viagens, mas as condições dele é a mesma sua? Não. E que tal trabalhar para poder ter aquela condição? E para isso vai ter que cortar gastos, coisas supérfluas. Quem entende? Isso é concordância, e sabe, irmão? E o bonito é isso, tá certo? Que a gente possa entender que ninguém vive bem, tá certo? Se não tiver concordância onde ele estiver. E concordância nem sempre é você aceitar tudo, mas você dizer: rapaz, para o bem comum, para o bem da família, eu vou ser flexível, eu vou ceder. Porque na verdade o casal, eles não é obrigado a gostar da mesma cor, da mesma comida, não tem nada a ver. Até porque são muito diferentes, radicalmente diferentes. Amém? Porque na verdade não existe a pessoa certa. Se você está procurando, desista de procurar.
Quem entende? Seja a pessoa certa. A Bíblia diz que Isaac, ele casou para amar. Ele não casou para ser amado. O problema é que as pessoas estão casando para ser amada. E quando não é amado, se decepciona. Meu Deus, eu pensei que era o príncipe. Eu pensei que era a rainha. Não me ama, não. Mas o casamento, ele está propondo para você se dar. Para você plantar. E é interessante, irmão, que quando a semente é lançada na terra, enquanto ela não é quebrada, ela não dá fruto. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 10, que foi do agrado de Deus ver Jesus sendo moído e esmagado por nós. Sabe por quê? Porque Deus estava vendo que Jesus sendo esmagado, moído, ele ia produzir fruto. Então, enquanto eu e você, no relacionamento, não formos esmagados, a gente não vai dar fruto. A gente não vamos viver o que Deus espera que a gente viva. Não espere felicidade no outro. Amém? Nós precisamos de tudo e de todos, mas dependência só do Senhor. Se você entrar no casamento dessa forma, você já vai entrar feliz. Aí eu vou casar, para quê? Para ser feliz. Coitado, miserável, né? É um infeliz. Não é verdade? Porque as pessoas casam para ser feliz, mostra que é um infeliz. Então, se você é infeliz, não case com uma pessoa, porque senão vai fazer outra pessoa infeliz. Mas quando você for feliz de verdade, aí se casa. Beleza? A palavra de hoje foi top, não foi? Você pode ficar de pé. Aleluia. Amanhã nós vamos ceiar, tá certo? Você não deve perder a ceia do Senhor amanhã. Então chega cedo, porque senão você vai ficar em pé lá atrás. Mas com certeza vamos celebrar aqui a nossa libertação até que o Senhor volte, em nome de Jesus Cristo. Então nesse momento nós vamos também adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas. E a gente não vai fazer isso para ser abençoado não, tá certo? A gente vamos dizimar, ofertar, porque nós somos abençoados. Posso ir amém? Então sai do teu lugar com alegria, faz isso em nome de Jesus. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia E pão para alimento. Com alegria eu entrego Minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que Semeia e pão para alimento. Semente de fé, fé e poder, semente sementes que fazem milagres acontecer. Declara, eu vejo a chuva regando minha semente. Eu sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É sobrenatural De Deus chegando de repente. Aleluia! Brechó amanhã, em prol do acampamento de jovens, não é amanhã, né? Então, você pode ainda hoje, né? Pode entrar em contato também, tá certo? Se não estiver aqui, mas se você estiver em casa, você pode entrar em contato com os meninos e eles estarão pegando aí, tá certo? Para que você possa trazer para abençoar os atraídos, que vai ter o acampamento de jovens essa semana. Acampamento atraídos, dia 15, 17 de outubro. Algo mais profunda nessa chácara abençoada do Senhor dos Exércitos, que com certeza o teu jovem vai ser impactado. Eu tenho certeza que vai ter uma unção lá, que vai poder trazer unidade para a tua casa, através do teu jovem. Amém? Há um investimento no povo do mundo, né? Nos filhos dos ricos naturais, de que eles investem para que eles possam ser educados, para que eles possam ter a melhor profissão. E nada de errado com isso. Amém? Eu estou falando no sentido do investimento deles. Eles investem com força. E é algo que, por mais que o filho dele chegue no topo, seja top dos tops, vai ficar tudo aqui na terra. Amém? Agora, esse investimento, ele vai para a eternidade. Tá certo? Agora aqui é o quê? É isso aqui, ó. Tá de brincadeira? Então aqui, ó. Dia das Crianças. Olha, acho que já tá ligado aqui, tá vendo? Ministério Família Valoriza, 12/10, tá certo? Às 14 horas, 2 horas.
às 17, né? Venha com a sua criança. Será aí, na rua, ao lado da igreja. Então, vai ser aqui na Rua Barão. Quantas das vezes a gente viu essa rua sendo fechada, né? Para que o diabo pudesse se ir andar. A gente vai, na verdade, pular e se alegrar com nossas crianças aí na frente. Amém? Deixa eu ver mais coisa aqui. É o louvor, ministração da palavra. Misericórdia. E acompanha nossas redes sociais, tá certo? Brincadeiras e etc. Então vai ser bênção demais. Pode trocar. Tem uma caixinha lá atrás para quem quiser semear. Para o dia das crianças, é isso? Então você pode lá atrás fazer isso também, tá certo? Procurar a Jaqueline ou o pessoal da departamento e com certeza vai ser bem canalizado. Acompanha nossas redes sociais. Instagram também vai na igreja Família Valorizo, também dos jovens, Facebook Família Valorizo, agora pelo YouTube, né? Nós estamos nas lives, Ministério Família Valorizo e também a rádio, nós estamos de segunda a sábados com elas, tá bem? Então amanhã, vem embora, a gente vai ter um momento aqui glorioso para a glória de Deus, amém? Vamos orar? Pai, graças te damos por essa semente, creio, Senhor, que o Senhor vai multiplicar na vida de cada um, porque sabemos, Pai, que o que eles semearam faz parte da vida deles, do suor deles. E com certeza o Senhor sabe disso. Que o Senhor possa cada dia multiplicar 30, 60, 100 por 1. Em nome de Jesus Cristo, com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repousa sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quem cresce, diga amém. Dê um aleluia. Glória a Deus. Família, valorize vocês. Vai em paz. Poder, sementes que fazem milagres.